Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, sempre será um prazer falar com vocês sobre assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós vamos estar considerando o estudo bíblico de congregação da semana 3 a 9 de outubro, que tem o tema Como as Boas Novas são Pregadas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e que Jeová possa sempre estar abençoando a nossa vida e nos dando a determinação de sempre continuar fazendo a sua vontade. Nesse vídeo nós vamos considerar juntos a lição 21 do livro Seja Feliz para Sempre. O tema principal, como as boas novas são pregadas. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Em breve, Jeová vai usar o seu reino para acabar com todos os nossos problemas. Essa notícia é tão boa que todos precisam saber. Jesus disse para seus discípulos contarem essa notícia para todas as pessoas. Como as testemunhas de Jeová têm feito isso que Jesus pediu? Então vamos ver o primeiro ponto, que diz assim: Jesus predisse: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. As testemunhas de Jeová ficam felizes de participar nessa obra tão importante. Pregamos as boas novas no mundo inteiro em mais de 1000 línguas. Esse enorme trabalho exige um grande esforço e muita organização. Sem a ajuda de Jeová, esse trabalho não poderia ser feito. Então a pergunta do ponto 1 é: como Mateus 24,14 está se cumprindo hoje? Então a resposta desse parágrafo é: pregamos as boas novas no mundo inteiro em mais de 1000 línguas. Esse trabalho exige muito esforço e organização. Sem a ajuda de Jeová, não conseguiríamos fazer. A leitura do 2. Nosso objetivo é pregar para as pessoas, não importa onde elas estejam. Igual os cristãos do passado, pregamos de casa em casa. Dessa forma, conseguimos falar com milhões de pessoas todos os anos. Como nem sempre as pessoas estão em casa, também pregamos em áreas públicas. Estamos sempre procurando oportunidades de falar a outros sobre Jeová e a vontade dele. A pergunta do ponto 2: como nos esforçamos para pregar às pessoas? Então podemos responder da seguinte maneira: pregamos de casa em casa, mas quando as pessoas não estão em casa, também pregamos em áreas públicas, pois o nosso objetivo é falar com todos sobre a vontade de Jeová. Leitura do ponto 3. Todos os cristãos de verdade têm a responsabilidade de pregar as boas novas a outros, e nós levamos essa responsabilidade bem a sério. Cada um de nós faz o máximo que pode nessa obra, porque sabemos que vidas estão em jogo. Não recebemos um salário para fazer isso, porque a Bíblia diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Nem todas as pessoas nos escutam, mas nós continuamos a pregar porque queremos obedecer a Jeová e alegrar o coração dele. Pergunta do ponto 3. Quem tem a responsabilidade de pregar as boas novas? Então a resposta: todos os cristãos, todos, têm a responsabilidade de fazer isso. E nós não recebemos salário, pois Mateus 10, 7 a 8 diz que recebemos de graça, então devemos dar de graça. Mesmo que as pessoas não nos escutam,
nós queremos obedecer a Jeová e alegrar o coração dele. Aprenda mais. Saiba mais sobre o que as testemunhas de Jeová têm feito para pregar no mundo inteiro e veja como Jeová está nos ajudando. Ponto 4. Nós nos esforçamos bastante para pregar para todas as pessoas. As testemunhas de Jeová se esforçam bastante para pregar as boas novas para as pessoas em todo lugar. Então vamos assistir o vídeo que tem o tema Pregar até a parte mais distante da Terra. Depois converse sobre o ponto a seguir. Então vamos ver esse vídeo, eu vou ver aqui, você vê aí, depois a gente faz a pergunta. Então a pergunta após o vídeo é: o que você acha de tudo que as testemunhas de Jeová fazem para pregar? Bem, com certeza essa obra é feita através do Espírito Santo. A gente conseguiu perceber irmãos que fazem viagens longas somente para pregar a povos distantes que têm uma outra cultura. E o objetivo delas é simplesmente ajudar aquelas pessoas a conhecer a verdade. Conseguimos ver um grupo de 30 irmãos que viajaram até o povoado Sam para que eles pudessem ouvir a mensagem de Deus. Então, com certeza, essa obra, o que as testemunhas de Jeová fazem, com certeza é maravilhoso. Não tem nenhum outro grupo que faça isso. Vamos fazer a leitura de Mateus 22, 39 e Romanos 10, 13 ao 15 e depois vamos fazer as perguntas a seguir. Então, Mateus 22, 39 diz assim: o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E o próximo texto é Romanos 10, 13 ao 15, que diz: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão, a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito: como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Então, a primeira pergunta: como nossa obra de pregação mostra que amamos as pessoas? Bem, nós consideramos a todos a quem pregamos como nosso possível irmão. Então, com certeza, nós seguimos o mandamento de Mateus 22, 39, que é amar o próximo. Então, quando nós fazemos esse trabalho de pregação, nós demonstramos o quanto nós amamos as pessoas. A segunda pergunta: o que Jeová sente por aqueles que pregam as boas novas? Bem, Jeová ele sente um sentimento especial. Ele vê com carinho, ele consegue observar que aquela pessoa é o seu servo. E ele faz aquilo de coração. A parte B do texto diz, como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Então Jeová vê essa pessoa com carinho e com certeza está gravando o seu nome no livro da vida. O ponto 5. Somos colaboradores de Deus. Temos muitas provas de que Jeová está orientando essa obra. Veja o que aconteceu na Nova Zelândia com um irmão chamado Paul. Certo dia à tarde, ao pregar de casa em casa, ele encontrou uma mulher que naquela manhã tinha orado a Deus. Usando o nome de Jeová, ela pediu que alguém fosse à casa dela. Paul conta: 3 horas depois, bati na porta dela. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 9, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. O texto diz assim: pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então a pergunta após o texto é: como experiências iguais a essa mostram que Jeová está orientando a obra de pregação?
Bem, o texto mostrou que nós somos edifício de Deus, ou o Espírito Santo acampa em nós. Então, nós somos movidos através do Espírito Santo para pessoas que realmente desejam aprender sobre Deus. E quando elas oram a Jeová pedindo ajuda nesse sentido, os anjos que estão no céu observando, ajudando nessa campanha de pregação, eles nos direciona a essas pessoas para que elas possam ouvir e aprender a respeito do nome de Jeová. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 1, versículo 8, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. Mas, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Então a pergunta: por que precisamos da ajuda de Jeová para fazer a obra de pregação? Bem, isso é fato. Pelas forças humanas, com certeza não iríamos conseguir fazer. E o texto mostrou que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós iríamos até a parte mais distante da terra. Então isso mostra que nós temos o Espírito Santo, pois nós pregamos até a parte mais distante da terra, demonstrando assim que Jeová está orientando e nos ajudando na obra de pregação. Você sabia? Toda semana, na nossa reunião de meio de semana, recebemos treinamento para saber como pregar. Você já foi a uma dessas reuniões? O que achou do treinamento dado ali? Então essa pergunta, o estudante ele tem que responder. Ponto 6. Obedecemos a ordem que Deus nos deu. Na época dos apóstolos, alguns tentaram fazer os discípulos de Jesus parar de pregar, mas os cristãos defenderam o direito de pregar por estabelecer legalmente as boas novas. As testemunhas de Jeová fazem o mesmo hoje. Então, depois você pode ver esse vídeo e ver que realmente as testemunhas de Jeová hoje defendem também esse direito, de pregar as boas novas do reino legalmente em alguns países. Vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 42, que diz assim: Assim, eles os trouxeram e os puseram diante do sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou e disse: Nós lhes demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome. Mas, vejam só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. Pedro e os outros apóstolos responderam: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. O Deus de nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus enalteceu à sua direita como agente principal e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem como governante, também é. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Mas se levantou no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, instrutor da lei estimado por todo o povo, e ele mandou que levassem os homens para fora por um momento. Então lhes disse: Homens de Israel, tomem cuidado com o que vão fazer com esses homens. Por exemplo, um tempo atrás apareceu Teudas, dizendo ser alguém, e alguns homens, cerca de 400, se juntaram a ele. Mas ele foi morto, e todos que o seguiam foram espalhados, e seus planos acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, e juntou seguidores atrás de si. Esse homem também morreu, e todos que o seguiam foram espalhados. Por isso, diante das circunstâncias, digo-lhes: não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque, se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada. Mas, se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Então, aceitaram o seu conselho.
Mandaram chamar os apóstolos e, depois de os açoitarem, lhes ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus e os soltaram. Assim, eles saíram do sinédrio alegres porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então a pergunta: por que não vamos parar de pregar? Bem, porque Deus quer que não paremos. O versículo 29 fala que nós temos que obedecer a Deus antes de homens. E o 38 ao 39, ali fala que essa obra não pode ser derrubada se for de Deus. Então conseguimos perceber que desde o tempo dos apóstolos e também a partir de 1914 para cá, essa obra está contínua. Ninguém consegue fazer igual, ninguém consegue parar a nossa obra. Então, se Deus está no controle, com certeza essa obra vai chegar ao seu término e nós estaremos juntos, porque obedecemos a Deus. E se alguém te perguntar, por que estes testemunhos de Jeová vão de casa em casa? O que você responderia? Por quê? Bem, porque essa ordem foi dada por Jesus Cristo. Ele designou seus apóstolos de 2 em 2 e eles foram pregar as boas novas do reino. Então, seguindo um modelo similar, a gente hoje prega da mesma forma. Resumo: Jesus disse a seus discípulos para pregarem as boas novas em todas as nações. Jeová está ajudando o seu povo a fazer essa obra. Revisão: como as boas novas estão sendo pregadas no mundo todo? Bem, a gente consegue perceber que estamos pregando a mais de 1000 idiomas. Então, com certeza, isso é um esforço grande, é um trabalho e uma organização tremenda. Então, só conseguimos fazer isso, com certeza, com a ajuda do Espírito Santo. Como nossa obra de pregação mostra que amamos as pessoas? Bem, conseguimos observar no vídeo que as testemunhas de Jeová vão à parte mais distante da terra simplesmente pelo simples fato de querer ajudar as pessoas. E também nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós pregamos de casa em casa, por telefone, escrevemos carta, pois o nosso objetivo é que todas as pessoas se salvem. Então, enquanto nós tivermos vida, nós com certeza iremos pregar para as pessoas. A última pergunta: você acha que a obra de pregação pode trazer felicidade? Por quê? Bem, primeiro porque esse é um mandamento de Deus. Então a Bíblia fala que mesmo que os humanos não pregassem as boas novas, as pedras falariam. Então Deus, por seu amor, pela sua misericórdia, ele usa humanos para fazer isso. Ele não tinha necessidade disso. Então, com certeza, essa obra, quando nós fazemos, nos traz felicidade, nos traz gratificação, nos traz um contentamento de espírito, porque conseguimos perceber que nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final dessa consideração. Espero que tenha sido proveitoso para você e talvez possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.